Ok, graça e paz, queridos. Estamos falando agora diretamente, né, dos estúdios da Nova FM 105,9. Estamos falando para todo o planeta, né, através do Facebook, né, página Igreja Palavra que Cura, através da internet. É um prazer ter a sua audiência. Se possível, ouça até o fim, compartilhe aquilo que você vai ouvir, para que mais pessoas sejam abençoadas, como com certeza você vai ser, na medida em que for sendo ministrado essa verdade. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, né? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vamos lá? Então, maravilha. Momento Palavra que Cura. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Antes de ler, nós vamos ver aqui uma mulher que estava com seríssimos problemas e que é importante nós meditarmos nesse texto, pois é muito comum, né, passarmos por problemas e muitas vezes focar mais neles do que na solução. E esta mulher, por muitos anos, ela focou nos problemas. E devemos aprender, né, neste texto, a não agir como ela. Devemos aprender, né, a evitar a sofrer como ela sofreu durante tantos anos, né? Essa mulher, ela padeceu por estar focada no problema. E a Bíblia fala que foram 12 anos. E o problema, um dos problemas que essa mulher tinha, era a hemorragia. Era um problema que levava ela a sofrer em todos os aspectos. Sofrer emocionalmente, pois todo momento, quando ela se via, né, de forma íntima, ela estava sangrando, isso durante 12 anos. E claro que seu emocional estava abalado, né, sofreu muito. Podemos ver também, ela tinha problema de ordem financeira, pois nós vemos no texto que ela tinha passado pelas mãos de vários médicos, e aí ela já não tinha mais condições financeiras. A Bíblia diz que ela tinha despendido tudo que tinha. Era uma mulher que tinha problema de ordem física, emocional, financeira. Há quem diga que quem tinha esse tipo de doença era vista naquela época como leprosa, ao sair na rua tinha que gritar, imunda, imunda. Né? Não tenho dúvida que ela tinha problema de rejeição, pois com certeza muitos, até mesmo possivelmente da sua família, e pessoas que antes tinham intimidade com ela, deixaram de ter por causa dessa doença. Então, eu vejo que essa mulher estava isolada, não vou dizer totalmente isolada, possivelmente, a Bíblia não fala, mas ela podia ser casada, mas se não fosse, devia ter alguma pessoa com ela, né? Mas, no contexto, nós podemos ver que ela estava sofrendo e sofrendo muito. Muito, muito, muito mesmo. E aqui, para confirmar o que eu estou falando, eu vou ler o texto. Marcos 5, 25 diz: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem falar
né? Sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Então, era uma mulher que estava sofrendo, realmente sofrendo muito. E podemos ver que, vou repetir, problema físico, essa hemorragia emocional, claro que ela não estava bem por estar sofrendo tanto, não é? Podemos ver que ela tinha problema de ordem financeira, né? Tinha problema também de rejeição, era rejeitada. E também, com relação ao problema físico, nós bem sabemos que quando a pessoa perde muito sangue, fica fraco, muito frio, porque o sangue é que nos aquece, né? E essa mulher, ela, com certeza, ela era magrinha, muito frio, não era uma pessoa que podia ficar muito tempo em pé, além do problema financeiro. Mas o que me deixa aqui maravilhado é que essa mulher, apesar de tudo, a mente cheia de problemas, a Bíblia diz que, no capítulo 5, versículo 27, diz: ouvindo falar de Jesus. É aqui onde está o segredo para nossas vidas, que deixe de ser segredo e passe a ser a solução. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando a gente, queridos, ouve falar, não digo simplesmente ouvir, mas ouvir atentamente, que sejamos ouvintes praticantes, como diz Tiago, e não ouvintes esquecidos, né? Mas aquele que ouve atentamente. Né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir atentamente, quer dizer isso, ouvir desejando, ouvir com vontade, ouvir com fome. Né? Porque quando nós agimos assim, o Espírito Santo, ele desce aos nossos níveis e ele traz a revelação que precisamos para que assim nós sejamos beneficiados. Aí a fé, ela aumenta, ela cresce, porque deixamos o Espírito Santo fazer a parte dele. Aleluia! Ô glória! E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela tirou o foco dos problemas, não é? Ela colocou o foco no que ela ouviu atentamente, ela ouviu desejando, ela ouviu com sede, ela ouviu com fome, a ponto de, no versículo 28, dizer assim: dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, nós podemos ver que ela mudou o foco. Se o foco dela antes eram os problemas, deixaram de ser. Porque ela decidiu agora mudar o foco, ou seja, considerar o que ela ouviu falar de Jesus. E naquela época, falava-se de Jesus, aquele que o desejado viria, o Messias, né? Ela já tinha ouvido que Jesus estava curando cegos, surdos, aleijados. Ela já estava ouvindo que aquele que Isaías falou, não é? Que ele veio justamente para curar os enfermos, ele veio justamente para morrer na cruz, ele veio para libertar a humanidade. Ou seja, essa mulher, ela, quando ouviu que ele veio, a profecia se cumpriu, essa mulher considerou, não é? Essa mulher decidiu prestar mais atenção no que ela ouviu falar dele do que os problemas que ela estava passando. E eu vejo, queridos, que nós devemos prestar muita atenção no que a Bíblia diz, no que Jesus Cristo fez por nós. Devemos renovar nossas mentes com essa verdade para que possamos usufruir daquilo que Jesus fez na cruz. Essa mulher, a Bíblia diz que ela dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. Então, ela prestou tanto atenção do que ela ouviu, que ela
começa a falar diferente. Ela começa agora a falar de acordo com o que ela ouviu. Ela ouviu que Jesus, né, aquele que viria, ela ouviu que ele estava na terra e Deus estava usando ele. E ela começou a dizer, ele vem. E no dia que ele vier à minha cidade, eu vou tocar em suas vestes e eu vou ficar curado. Quer dizer, ela decidiu considerar o que ela ouviu. Eu não sei o tempo que passou para Jesus ir à sua cidade. Mas eu sei que enquanto Jesus não foi, ela não desfaleceu na fé. Pelo contrário, ela continuou, né, concordando com o que ela ouviu. Ela concordou, né, concordando com a palavra. A mente dela ficou focada na verdade de Deus. Vamos trazer para a nossa realidade. Você está passando por algum problema? Essa mulher, nós podemos ver que ela tinha e não eram poucos. Mas ela decidiu focar no que ela ouviu falar de Jesus. Então, que tal? Que tal focar aqui nas Escrituras, que é a palavra de Deus? Para que nossas mentes sejam renovadas a ponto de vencermos os problemas, porque aqui a palavra de Deus é a solução. Então, se ela mudou a maneira de falar, porque ela considerou, ela meditou, ela guardou essa verdade. Então façamos o seguinte, né? Busquemos a palavra, renovemos nossas mentes, para que possamos falar de acordo, né, com a palavra de Deus, ou seja, andar em fé como ela andou. Não focar o problema, mas focar a solução. Eu não sei qual o seu problema, mas se for uma doença, se for um problema renal, um problema neurológico, um problema cardiológico, um problema digestivo, um problema nos membros superiores, inferiores, não sei qual. Eu sei o seguinte, que o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A vontade dele para nossas vidas é boa, agradável e perfeita, não é? Então, o que é que ele quer que façamos? Ele quer que nós aceitemos essa verdade e procuremos viver essa verdade. Então, essa mulher, ela decidiu pôr em prática a sua fé. E no capítulo 5, no versículo 27, diz assim, que ela veio por detrás, né, entre a multidão e tocou nas suas vestes. Quer dizer, ela lutou pelo que ela queria. Ela perseverou. Ela focou na solução. E a Bíblia diz, né, que ela tocou nas suas vestes. Imediatamente, versículo 29, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Ela lutou pelo que ela queria. Você está com algum problema de ordem física? Deixa eu te falar algo. Tire o foco do problema. Você recebeu um relatório médico? Cálculo renal? Sei lá, um câncer no esôfago, gordura no fígado, câncer no fígado, é AIDS, é um câncer na próstata, é um tumor no cérebro. Para aí, para. Se você agir, preste bem atenção, se você agir focando no problema, a probabilidade desse problema aumentar é muito grande, porque quando o nosso cérebro, ou melhor, nossa mente, ela não funciona de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza que vai influenciar no corpo. Não é? Então,
pare de pensar no problema, pare de focar no problema, porque seu sistema imunológico ele vai enfraquecer. E a doença, ela só tende a aumentar. Mas se focar na palavra de Deus, Isaías 53, é a fotografia do que Jesus fez na cruz, e naquela cruz Jesus Cristo, a Bíblia diz que verdadeiramente, não é mentira, não é? Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E ele diz assim, que contudo nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, mas diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então naquela cruz, ele levou os nossos pecados. Mas na mesma cruz, que ele levou os nossos pecados, e é tão fácil nós crermos nisso, na mesma cruz ele também levou as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Já fomos sarados. Então veja, olha o verbo aí, olha o verbo. Levou as dores, levou todas nossas enfermidades, recebeu todos os nossos pecados, nossas transgressões, e pelas suas feridas, 2000 anos atrás, hein? Pelas suas feridas, nós já fomos, já aconteceu, já fomos sarados. Já fomos sarados. Então agora, o que é que Deus quer? Deus quer que creiamos que já somos, ou já fomos sarados. Então, agora, andar por fé. Fé é a certeza das coisas que se espera. Fé é tomar posse daquilo que Deus diz. É estar convicto do que a palavra, do que Deus diz, daquele que é impossível mentir. Ele vela a sua palavra, ele é fiel para cumprir. Então, ele quer que sua palavra esteja em nossas mentes para que tenhamos convicção de que somos sarados. Tudo bem, pastor, mas o médico disse que eu estou doente. Sim, claro. Mas você não deve se apegar com um relatório médico. Você não deve, porque se ficar com um relatório médico, você não vai, de maneira nenhuma, vencer o problema. Porque a sua mente vai estar trabalhando contrário a Deus. Contrário ao que Jesus fez na cruz. Fé é justamente concordar, com a mente, claro, concordar com o que Jesus fez na cruz. Verdadeiramente, ele levou todas as nossas dores, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, assim como levou os nossos pecados, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Então, nós devemos meditar nessa verdade, ouvir e meditar várias vezes, para que gere a convicção, fiquemos firmes como essa mulher ficou, porque dizia ela, se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. Ao invés de ficar falando, porque eu estou doente, porque eu estou ruim, ou pensando, não tem mais jeito, eu vou morrer, parou, não. O homem é o que tem na mente, e somos nós que decidimos o que pôr nela. Decidamos colocar a palavra de Deus, renovemos nossas mentes com ela, e hajamos em conformidade com ela. Falemos de acordo com ela e não com o problema. O relatório médico é a verdade? É sim. Mas olha, existe uma verdade, que foi o que Jesus Cristo fez, e é essa que ele quer que criamos, que é superior ao relatório médico. Com isso eu não estou aqui desconsiderando a medicina, porque cremos que Deus deu sabedoria ao homem, e louva a Deus por isso, louva a Ele por isso, né? E devemos agradecer a Ele por isso. Existe a cura através da medicina? Mas peraí, existe a cura através de Deus, a cura divina.
Então, procuremos agir como essa mulher. Tire o foco do problema, renove a mente com o poder da palavra, fica com o que já aconteceu na cruz há 2000 anos atrás. Essa enfermidade que está em teu corpo não lhe pertence, não lhe pertence. Andar por fé é isso, parece loucura, mas é loucura para os que perecem, para os que creem é poder. Então não fica ocupando tua mente com cálculo renal, esse câncer aí, se for o caso, no esôfago, no fígado, este câncer aí, este nódulo no seio, não é? Que já foi constatado que é câncer. Não fica, calma. Entenda que a mente, quando ela está alinhada à palavra de Deus, não é? A nossa mente, ela produz eu sempre tenho dito isso, produz uma substância chamada endorfina, e essa endorfina, ela faz com que o nosso sistema imunológico seja fortalecido. E quando o sistema imunológico ele é fortalecido, né, na doença, ao invés dela crescer, ela diminui. E se continuar ouvindo, meditando, falando de acordo com a vontade de Deus, esse problema pode sumir. Porque a sua fé, ela cresceu a ponto de vencer o problema que até então achava-se que era impossível. E quando se crê em Deus, se crê na sua palavra, age como essa mulher, aí acontece a cura. E quando vai ao médico, o médico diz, só sendo milagre. E é verdade. Essa mulher, ela tomou atitude. Ela decidiu não mais focar no problema e sim no que ela ouviu. E o que me deixa feliz aqui olha esse versículo. No capítulo 5 de Marcos, no versículo 29, diz, imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ela sabia, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E olha a resposta de Jesus para ela. Versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Aqui não é salvar dos pecados, porque aqui Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Te curou. Né? A tua fé te curou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. O que me deixa aqui maravilhado é a resposta de Jesus para ela. Filha, a tua fé te curou, te salvou dessa enfermidade. E aquele Jesus quis dizer, olha, a tua atitude de mudar o foco, de tirar o foco dos problemas e considerar o que ouviste de mim, eu estou parafraseando, por favor. A tua atitude de focar o que ouviste de mim foi que fez tua fé crescer a ponto do teu sofrimento de 12 anos, você não sofrer mais, ser curada. Queridos, isso sirva para nós. Então, eu aconselho, mude o foco. Procura uma igreja onde a palavra de Deus é a base, a regra de fé. E ouça a palavra, os ensinamentos, as pregações, porque aquilo que é impossível para o homem é possível a Deus, desde que creiamos na sua palavra, porque Jesus disse tudo é possível ao que crê. Tudo. É um câncer? É AIDS? É um tumor no cérebro? Ou sei lá o quê?
Ei! Não pare de ouvir, de meditar, de falar de acordo com a vontade de Deus. Conserve sua mente à palavra daquele que pode tudo. Concorde com ele e veja o que está escrito acontecer. Essa mulher é um mau exemplo. E Jesus disse, olha, foi a tua fé. Foi a tua fé que te curou. Você vê que Jesus estava ali no meio da multidão e aquela mulher veio e tocou nas suas vestes e Jesus disse, olha, saiu o poder de mim. Quer dizer, não foi Jesus que curou ela. Jesus nem sabia quem tocou nele. Jesus nem sabia, estava procurando quem foi que me tocou. Você vê que foi a fé dela. Quando ela tocou em Jesus, o poder saiu dele e ela foi curada. Não foi Jesus que a curou, mas foi de Jesus, foi dele que saiu o poder, porque ela creu e ela foi curada da hemorragia que a fez sofrer durante 12 anos. Meus irmãos, o que me deixa aqui maravilhado é que a palavra de Deus ela proporciona libertação. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual o interesse de Deus que nós tenhamos uma vida saudável? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente nós já somos salvos. Não é? Estou falando para crente. Mas que interesse Deus tem que sejamos saudáveis emocionalmente, fisicamente? Qual o interesse que ele tem? Queridos, eu tenho lido a palavra e tenho visto que o interesse de Deus é que nós vivamos mais com o propósito de servi-lo, com o propósito de trabalhar para Ele, com o propósito de continuar a sua obra, com o propósito de levar o Evangelho, que é o poder dele, né? É o poder dele para salvar aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Deus não quer você lá agora não, meu irmão, minha irmã. Deus não tem o mínimo interesse de que morramos agora, ou morremos agora. Deus quer que vivamos mais. Ele precisa de soldados, de discípulos, para poder servir a Ele. Sabe que essa palavra, para você que está me ouvindo agora aí, está doente, eu queria que você entendesse uma coisa. Primeiro, Deus não quer você lá agora. Ele só quer que você creia na sua palavra. Ele crê que você já foi curado. Mas pastor, eu estou sentindo. Pare de viver pelo que sente. O justo viverá da fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, Paulo disse, andemos, né, por fé e não por vista. Andemos pelo que está escrito e não pelo que sentimos. Pare de olhar para o problema. Mude a mente, mude o foco. E você vai ver o trabalhar de Deus no seu corpo. Porque você está crendo no que já aconteceu. Você está crendo em algo que já foi feito. Você não crê que Jesus já levou seus pecados? E não foi há 2000 anos atrás? Com certeza você crê. Então creia que na mesma cruz, no mesmo momento, ele já levou essa enfermidade. Não seja movido pelo que você sente, seja movido pelo que já aconteceu. Aceite que isso não lhe pertence. Eduque a mente segundo a palavra e não segundo o que você está sentindo. Eduque a mente segundo as Escrituras. Eduque a mente segundo a vontade de Deus e concorde com Ele. Haja em conformidade com a palavra dele para que aconteça o que está escrito. Essa mulher teve uma fase da vida dela em que ela prestava muita atenção aos problemas. A mente dela estava cheia de incredulidade e por isso ela sofreu durante 12 anos. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, ela considerou, ela foi um ouvinte praticante e essa mulher, ela lutou pelo que ela queria a ponto de sempre estar falando. Dizia ela,
se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. Você vê que a mente dela não estava mais cheia de incredulidade, mas cheia do que ela ouviu, ela considerou, a ponto de mudar a maneira de falar. E aí aconteceu a sua cura. Faça a mesma coisa. Ouça, medite, concorde com Deus, que o que está escrito vai se cumprir na sua vida. Isso é fé. Fé agrada a Deus. Fé é a vitória que vence o mundo. Fé é a vitória que vence o sistema. Andemos por fé e não pelo que sentimos e não pelo que vemos. Queridos, esse é o estilo de vida que Deus deixou para a sua igreja. Precisamos considerar isso. Eu entendo que é ouvindo várias vezes que nós vamos educar nossas mentes e vamos usufruir de tão grande bênção daquilo que o Senhor fez na cruz. Necessariamente, é bom que fique claro que eu estou falando de cura divina. É importante nós entendermos que a Bíblia é vasta. Eu sempre digo que a Bíblia é como uma sementeira. Tem várias sementes. E a semente que precisamos, a gente vai lá, pega ela e coloca em nossas mentes e começa a regar. E regar é estar sempre ouvindo, lendo, meditando e falando de acordo. E pode ter certeza que ela vai germinar, crescer e dar o fruto. A cura, ela vai acontecer. O que ele quer é que essa palavra, que é espírito e vida, mais cortante do que a espada de dois gumes, esteja presente ou esteja em nossas mentes, e continuemos com ela, agindo em conformidade com ela, para que usufruamos das bênçãos conquistadas na cruz por Jesus Cristo. É por aí. Veja isso, haja dessa forma, que é isso que agrada a Deus. Tá bom? Espero que você tenha sido assim poderosamente abençoado. Vimos um resumo que essa mulher durante 12 anos teve vários problemas de ordem emocional, física, de ordem financeira, rejeição, problema de ordem espiritual, durante 12 anos. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, ela considerou o que ela ouviu, a ponto de mudar sua maneira de pensar e de falar, e até que ela pôs em prática sua fé. No dia que Jesus entrou naquela sua cidade, ela lutou pelo que ela queria, ela foi lá, tocou em suas vestes, e saiu o poder de Jesus, e aquela mulher, ela foi curada imediatamente. E quando Jesus a vê, Jesus disse: olha, foi a tua fé que te curou. Foi a tua maneira de pensar. Tu mudou os pensamentos de 12 anos, que pensava e agia errado. Mas a tua decisão de ouvir, considerar o que ouviste de mim, foi o que fez você ser curada. Então, que isso sirva para nós. Vá à igreja que ensina e prega a palavra. Procure ouvir, meditar, falar de acordo, tire o foco do problema, que assim como a palavra se cumpriu na vida dessa mulher, vai se cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. E quando nós a consideramos, aquilo que ela diz vai acontecer. Não esqueça, fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, se manifesta pelo falar. Vou repetir. Fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, se manifesta pelo falar. Então, ouça, medite e fale. E olha, não pare. Continue indo ao médico, continue fazendo seu tratamento, não tem problema, mas que a medicação espiritual você seja, vamos dizer assim, fiel, que você vai poder dar testemunho daquilo que o Senhor quer que aconteça na sua vida. Fico feliz pela palavra que o Senhor me deu. Sempre eu chego sem saber o que vou ministrar, mas no momento o Senhor direciona, e eu creio que você que ouviu atentamente, por favor, está assistindo neste momento através da internet, ouça, assista várias vezes, que você
vai poder avançar, crescer na fé e poder usufruir de mais e mais da palavra de Deus. Peço que você divulgue, não é? Esse horário de 12 às 13 horas, onde nós sempre estamos aqui de segunda às sextas-feiras, ao vivo, ministrando a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, você vai estar servindo a Deus, e isso é importante, você vai agradar a Deus por isso. Faça isso, que com certeza você vai estar trabalhando para o Rei, vai agradar a Ele e vai abençoar a muitos, tá bom? Graça e paz. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta, trazendo mais uma mensagem do trono de Deus, para que possamos usufruir das bênçãos que foram conquistadas na cruz. Tudo aqui foi feito e sempre será para a glória de Deus. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.